A paz do Senhor. Hoje nós vamos passar para a segunda parte desse estudo da semana, Jesus e o relativismo do nosso tempo, onde nós estamos dando ênfase ao estudo da justificação em Cristo. E eu quero só fazer uma oração antes, para que a gente passe logo para o estudo, porque ele é um pouco grande nesse hoje. Feche seus olhos, por favor, ore comigo. Diga: Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma vez podermos, Senhor, estar na presença do Senhor, estudando a Tua Palavra, ligados ao Senhor. Nos dê graça, Senhor. Dê-nos unção, sabedoria. Fale conosco e nos ensine. Em nome de Jesus. Amém. Então, no estudo da segunda-feira, nós estudamos com base nesse texto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nesse estudo nós aprendemos que uma das verdades absolutas implícitas na Bíblia é a justificação. E que a justificação é uma decisão judicial que Deus tomou desde a eternidade, quando planejou a nossa redenção, em que pese a nossa cultura atual, hoje não há absolutos, hoje não existem absolutos, tudo é relativo, mas a Bíblia, ela até reconhece algumas coisas relativas, mas a Bíblia tem vários absolutos. Um deles é a justificação. Foi uma decisão que Deus tomou, desde a eternidade, quando planejou a nossa redenção. Nós aprendemos também que a justificação é um ato da livre graça de Deus, pelo qual, ou pela qual, Ele nos perdoa os pecados e nos aceita como justos, unicamente por causa da justiça de Jesus Cristo que foi imputada a nós. Aprendemos ainda que todos os crentes foram igualmente justificados em Cristo. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 18, o apóstolo diz: quem nele crê, quem crê em Jesus, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E eu me lembro que eu disse que esse crer aqui da Bíblia não é acreditar, é muito mais que isso. É confiar, é colocar a sua vida, todo o seu ser nas mãos de Jesus Cristo, confiando nele como aquele que te justifica diante de Deus. Então, aquele que crê dessa forma, que entregou sua vida a Jesus Cristo, que o aceitou como seu único Salvador, Redentor da sua alma, não é julgado. Ele passa dessa vida para a vida eterna. Jesus vai dizer em outro local. Mas aquele que resiste a isto, resiste a se entregar a Jesus, a abrir mão dos seus interesses, das suas vontades, da sua vida, por causa de Jesus, ele já está julgado. Interessante, a Bíblia não diz que ele será julgado, mas que ele já está julgado através dos seus atos. Então, se ele já está julgado, como será esse julgamento da pessoa que não crê? O princípio do julgamento é cada um segundo o seu procedimento, pois se ele não aceita a vontade de Deus para a sua vida, se ele não aceita, que não abre mão do seu proceder, da sua vida, dos seus interesses, das suas opiniões, para assumir os interesses de Deus e a vontade de Deus na sua vida, ele será julgado segundo o seu procedimento.
né? Romanos capítulo 2 diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele está falando dessa pessoa que não crê, né? E que essa pessoa tem um coração impenitente, duro, seja a pessoa que resiste à vontade de Deus. Aquela pessoa que está aí no mundo, e nós conhecemos muitas, várias, talvez a maioria, né, que tem, que se esforça para fazer a sua vontade própria. A pessoa que acha que eu preciso ser feliz, eu tenho direitos, eu tenho direito de ser feliz, eu tenho razão, a vida é minha, ninguém tem nada com isso, né? Eu vivo a minha vida. A pessoa que ela resiste à ordem de Deus, à ordenação de Deus quanto à sua vida, de abrir mão de tudo isso, sabe? Das suas razões, né? e das suas vontades, e se entregar a Jesus, confiando nele como seu justificador, como seu Senhor. Ele tem um coração impenitente. Impenitente é aquele que não se penitencia, ou seja, aquele que não se arrepende, aquele que não reconhece que é um pecador e que está perdido, está indo para o inferno e que precisa de Deus. Esse acumula contra si mesmo a ira. Isso aqui é a ira de Deus. Tem muita gente que acha que Deus não se ira, né? Porque Deus é amor, mas existe a ira de Deus, né? Claro que a ira de Deus não é como a nossa ira. Quando a gente se ira com a pessoa, a gente quer esganar essa pessoa. Não é assim com Deus. A ira de Deus é diferente, né? Ela é judicial, né? E vai chegar um dia que essa ira vai se manifestar lá onde vai acontecer o seu justo juízo, ou seja, o juízo final, onde comparecerão todas essas pessoas que têm resistido, a receber Jesus Cristo como seu Salvador. E ele ali, então, será retribuído segundo o seu procedimento. Ele será julgado pela sua vida, independente da vida de Deus. O padrão do julgamento é a lei de Deus ou a consciência do que não tem a lei. São duas pessoas aqui que a Bíblia diz, né? A lei de Deus é para os judeus. Aos judeus pertencem os oráculos de Deus, a lei mosaica, né? As ordenanças. E o judeu que não leva em conta isso, apesar dessa lei, nós vamos ver para frente, ela não pode justificar, né? Mas ele será julgado segundo a lei, porque ele usa a lei de Deus em benefício próprio, né? E a consciência daquele que não tem a lei, aí fala dos gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Nós somos gentios, então nós seremos julgados. Caso nós não, né? Porque graças a Deus, nós que já aceitamos a Jesus, não seremos mais julgados. Na verdade, nós já fomos julgados, fomos condenados. O salário do pecado é a morte, mas Jesus morreu no meu e no seu lugar. E por isso nós não seremos julgados novamente. Por isso nós passaremos dessa vida para a vida eterna. Mas aquele que resiste a Deus, que resiste a se entregar a Jesus Cristo, ele será julgado pela sua própria consciência. Agora, que interessante, a Bíblia fala que Deus gravou a sua lei no nosso coração. E quando ele fala de coração, ele fala não somente de sentimentos, ele fala de consciência, ele fala do nosso ser por completo, né? Todas as pessoas têm a vontade de Deus, a lei de Deus gravada em si mesmo. E por isso, toda e qualquer cultura no mundo sabe o que é certo e o que é errado. E as pessoas sabem quando elas estão vivendo uma vida errada, uma vida contrária à vontade de Deus. Elas serão julgadas de acordo com a sua consciência.
Ainda em Romanos diz, assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Por quê? Porque nem a lei, nem a falta da lei pode justificar ninguém diante de Deus. E todos os que com a lei pecaram, mediante a lei, também serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei, né, aquele que lê a Bíblia, aquele que conhece a lei de Deus, aquele que participa, que está lá, né, como um participante lá, de ir aos cultos e ir embora para casa, né, são simples ouvidores ou leitores da lei, né, não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Está falando ainda dos judeus. Aqueles que levam a sério a lei mosaica e procuram colocá-la em prática no seu dia a dia, eles mostram que têm interesse por Deus, né? Quando, pois, os gentios, e aí somos nós, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de leis para si mesmos. Quando nós, que não temos a lei hebraica, a lei mosaica, né, nós procedemos de acordo com a lei, isso falando do incrédulo, daquele que não crê, ele mostra e servem de leis para eles mesmos. Então, se eles transgridem essa lei que eles sabem, se eles sabem que estão praticando alguma coisa errada, mas praticam a si mesmo, essa lei da sua consciência o acusa. E ele será julgado por essa lei, né? Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Deus gravou sua lei no coração de todo homem, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Todos sabem o que é certo e o que é errado. As provas do julgamento serão os segredos dos homens, né? Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, voltando lá em Romanos capítulo 2, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. E aí nós completamos, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Deus vai julgar o segredo daqueles que comparecerem no julgamento final, no julgamento que a Bíblia chama de julgamento do trono branco, que nós conhecemos como juízo final. Sabe, aquelas coisas que estão guardadas lá no mais interior das pessoas, que ninguém sabe, só ela e Deus. Né? E Deus vai manifestar essas obras, essas coisas, esses segredos que estão escondidos no coração dos homens. E com certeza, esses segredos irão condenar essas pessoas. Quantas coisas a gente faz e esconde das pessoas? Né? Coisas simples. Né? Quantas coisas a gente imagina que poderia, ou que estaria fazendo, não é verdade? Então, o problema do julgamento é esse aqui. Romanos 3,20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Assim como o judeu não pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei mosaica, assim também nós jamais poderemos nos justificar diante de Deus por nossas obras. É a mesma coisa. Tem gente que acha que nós podemos nos justificar diante de Deus por sermos bonzinhos, por sermos honestos, por sermos trabalhadores. Nada disso pode nos justificar diante de Deus. Por quê? Simples. Porque nada disso pode perdoar o meu pecado. Nada disso. Eu não tenho condições de pagar a dívida contraída por causa do meu pecado. Tá? Não há pagamento, não
não há justificativa para o homem. Ninguém será justificado diante de Deus através das obras, em razão de que pela lei vem pleno conhecimento do pecado, e também em razão de que pela nossa consciência nós sabemos o que é certo e errado. E quando nós agimos de modo contrário a essa consciência, praticando o mal, praticando o erro, né, vivendo uma vida errada, resistindo à salvação oferecida por Deus, nós não podemos ser justificados. Ninguém será justificado pela lei ou pelas obras. O fundamento da justificação, ainda Romanos diz, e se lá nós tínhamos o problema, ninguém será justificado pela lei, aqui nós temos a solução, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós só podemos ser justificados diante de Deus pela graça, por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A morte de Jesus é que pode, a única coisa que pode nos perdoar os pecados e nos justificar diante de Deus. A morte de um inocente, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para sermos justificados diante de Deus, nós temos que passar pela cruz de Jesus. Não era a nossa, era a dele. A graça de Deus, então, é o fundamento da justificação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, diz a palavra de Deus. E qual é a base dessa justificação, então? Né? Ainda em Romanos, capítulo 5, verso 9, o apóstolo vai dizer, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A única forma, meu irmão, minha irmã, de sermos salvos dessa ira final é o sangue de Jesus Cristo. Ou seja, a morte de Jesus na cruz, que nos justifica diante de Deus. Então, a base da justificação é a morte de Jesus. Porque Jesus vive hoje, nós podemos crer no amanhã, mas porque ele morreu, nós somos justificados. O apóstolo Paulo, e o que ele cria sobre justificação, Paulo e a justificação. Para Paulo, justificação é o ato fundamental da parte de Deus, porque ela nos salva do passado e nos assegura do futuro. Né? Ela nos salva do passado de pecados e nos assegura o futuro na presença de Deus. Se de um lado isso significa o cancelamento das nossas dívidas contraídas em Adão, porque nós somos condenados pelo pecado, não é por causa das coisas que praticamos hoje, mas a origem da nossa natureza pecaminosa está em Adão. Desde a desobediência, a rebelião de Adão lá no Éden, né? Esse pecado que entrou ali na estrutura da natureza humana, passou de pai para filho até chegar em nós. Então nós já nascemos condenados em Adão. Nós nascemos condenados a passar pelo juízo final e sermos julgados no dia da ira de Deus. Mas Deus enviou seu Filho único, Jesus Cristo, e na cruz do Calvário ele nos justificou. Então, todo aquele que nele crê não será condenado, mas aquele que não crê já está julgado. Que crê não será julgado mais. Já foi julgado nele, mas aquele que não crê, aquele que resiste a salvação encontrada, a graça de Deus em Jesus Cristo,
já está julgado. Já está, não será, ele já está. Mas tem um jeito, se ele voltar atrás e apreender, tomar posse para si da morte de Jesus Cristo na cruz, abrindo seu coração para Jesus, e ele então se verá livre deste juízo, desse justo juízo de Deus. Então, se de um lado significa o cancelamento das nossas dívidas contraídas lá em Adão, do outro significa aceitação por parte de Deus, significa uma nova filiação. Agora a pessoa que crê se torna filho de Deus e uma herança em Cristo. Nós passamos a ser herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, diz a Bíblia. E aí o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus quer que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós que cremos, irmãos, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, aqueles que abriram mão das suas razões, das suas vontades, de todos os seus deleites, de tudo, ou seja, abriram mão da sua vida por causa de Jesus e se entregaram de corpo e alma ao Salvador da nossa alma, Jesus Cristo. É Deus quem nos justifica. Quem os condenará, continua Paulo. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, foi Jesus quem morreu para nos justificar. E ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Está vivo. E a ressurreição de Jesus nos dá a garantia da nossa justificação. E Jesus agora está à direita de Deus e intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Se ele está à direita de Deus, intercede por nós, né? Será que alguém ou alguma coisa pode nos separar do seu amor? É essa a pergunta de Paulo. Será tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Né? As provações, desemprego, né? Pestes, nudez, perigo, ou espada, ou seja, ou violência. Alguma dessas coisas pode nos separar do amor de Cristo? Paulo vai responder: pois eu estou bem certo que nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas nós vamos ficar aqui até a semana que vem, ou melhor, até sexta-feira, se o Senhor permitir, quando nós vamos terminar esse estudo. Então, até na próxima sexta, se o Senhor assim o permitir.